Ok. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem que me chamar, vou habilitar aqui. Agora eu consigo ver vocês, tá? Vou trabalhar com tela reduzida aqui. E aí eu consigo ver se vocês escrevem ou não aqui no chat, tá? Bom, a aula passada a gente viu formatação, né? A gente viu estilos de células, né? Quando a gente quer formatar uma célula, em vez de fazer a formatação direta, né? Indo ali na barra de opções, a gente então faz a formatação lá através dos estilos da célula, tá? Então essa foi a nossa aula da semana passada, a gente formatar a matriz, tá bem? Bem, eu dei uma ajeitada aqui no arquivo que eu acabei terminando a aula passada, tá? Então eu vou fazer uso dessa matriz aqui que já está pronta para a gente então ver as fórmulas e as funções, tá? É importante a gente ter em mente que quando eu estou inserindo uma fórmula, eu tenho que escrever a sintaxe correta desta fórmula, tá? Vocês têm lá nos slides, fórmulas e funções, vocês têm lá uma partezinha em que eu dou destaque a como inserir uma fórmula matemática na forma computacional na planilha, tá? E aquela teoria, aqueles conceitos lá, aquela forma de construir a fórmula computacional, ela serve não só para planilha, mas para qualquer programa que vocês utilizem no computador, no qual vocês vão inserir uma fórmula, tá? Então, vocês, na matemática, quando vocês estão construindo uma fórmula, ela pode ter parênteses, colchetes e chaves. E para que para alterar a sequência de execução da fórmula. Para dizer qual a primeira etapa eu primeiro preciso executar. Qual é o cálculo que vem na frente para depois eu fazer o próximo cálculo? Ou seja, eu tenho que ter em mente a sequência exata da execução do cálculo, bem como conhecer a hierarquia dos operadores. O que são os operadores matemáticos? Mais, menos, de multiplicação, divisão, raiz, exponenciação, multiplicação e divisão. Tá? Então, esses são os operadores matemáticos. E esses operadores matemáticos existem também na computação. O mais é o mais, o menos é o menos. O vezes que a gente usa na matemática, o x ou a bolinha, é o asterisco na computação. A divisão, que é o numerador e o denominador, que tem a barra horizontal dividindo a fração, então a divisão é representada pela barra aqui na computação. A exponenciação, aí é o circunflexo, né? Então, é o n na segunda, que a gente usa na matemática. Aqui na computação é n circunflexo, o 2, né? Então, ele entende que eu estou querendo elevar aquele número à potência 2. E aí tem a raiz, né? Que a gente usa o símbolo da raiz, que é o Vzinho, aquele com a barrinha em cima. E na computação, aí já não é um símbolo, aí é uma função que faz a raiz, tá? Que é o SQR. Bem, esses são os operadores, tá? Quando eu quero executar um cálculo com os operadores, eu tenho que conhecer a hierarquia deles. Quem é que ele executa primeiro? Então, na matemática, a aplicação é a mesma na computação. Raiz, exponenciação. Em um caso, dentro da raiz, se dentro da raiz tem uma exponenciação,
e eu elevo ao expoente, e aí, então, eu faço a raiz do resultado da exponenciação. Então, primeiro a exponenciação e depois a raiz. Depois, então, multiplicação e divisão, e depois, por fim, a soma e a divisão, tá? Quando eu não quero a sequência desta forma, eu tenho que fazer uma intervenção usando parênteses, colchetes e chaves na matemática. Tá, e como que eu faço isso na computação? Na computação não tem colchetes nem parênteses, nem chaves. Tudo é parênteses, tá? Então, na fórmula tem parênteses, vai parênteses também lá na fórmula da computação. Na fórmula matemática tem colchetes, na computação, no lugar do colchete, tu coloca, então, um outro parênteses. Na fórmula tem uma chave, na computação, no lugar da chave, tu coloca também um parênteses. Para cada parênteses que tu abre, tu tem que ter um que feche, tá? Então, é um abre e fecha. Não tem abrir, abrir e não ter o fechar, fechar, tá? Tem que ter obrigatoriamente o fechar. Então, a gente faz a ordem ou modifica a ordem de execução das operações dentro de uma fórmula através dos parênteses da computação. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero somar a média de dois valores, tá bem? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou usar uma fórmula para isso, tá? Eu não vou usar ainda a função. Então, eu quero esse valor aqui, ó, mais esse valor aqui, ó. E se eu quero a média dos dois, eu tenho que dividir por 2, não é? E aí, o que vai acontecer? Eu vou dar um Enter. Deu 16. Vocês acham que a média de 10 e 11 é 16? É 10 e alguma coisinha, né? Mas agora vocês estão ouvindo o barulho da máquina, não estão? Está saindo barulho aí para vocês? Alguém responde para mim, por favor. Ó, tá tremendo. Bem baixinho, professor. Não está incomodando? Não, tá bom. Tá bem, então. Tomara que não incomode. Está fazendo a centrífuga lá. Bem, o que aconteceu aqui? Ó? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a fórmula que eu usei ali, tá? Existe uma função que mostra a fórmula da célula, tá? Então, igual aqui que é a função fórmula texto, tá? Eu só tenho que dizer qual é a célula que eu quero mostrar o conteúdo, ele vai fazer. Então, olha só, aqui exemplifica bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Ele tem que somar dois valores e achar a média desses dois valores. Então, ele tem que somar os dois e dividir por 2, porque a quantidade de elementos são 2, tá? Eu tenho a função média que faz isso também. Então, igual a média aí desses dois valores aqui. Tá? E aí ele achou a média. A função está aqui. Então, qual é a diferença do de cima para o de baixo? O de cima eu estou usando uma fórmula e o de baixo eu estou usando uma função, tá? Por que os valores estão errados? Errados não, desculpa, diferentes. Quem é que me diz por que os valores estão diferentes? Conseguem ver? Vamos dar uma ajudinha. Aí. Agora, ops, aí. Então, este valor aqui foi encontrado através desta fórmula. Esse valor foi encontrado através desta função. Eu estou perguntando por que deu num valor 16 e no outro deu 11, mas eu não estou fazendo a média nos dois. Onde é que está o erro aqui na fórmula? Quem se habilita a me dizer? Vamos, gente, me ajudem aí. Participem. Mesmo que erre, não tem importância, dá um sinal de vida aí para mim. Por que aqui deu 16 e aqui deu 11? Se ambos estão fazendo
o cálculo da média. Se vocês não entenderam ou não sabem, é porque não entenderam o que eu acabei de explicar. Por causa do sinal de igual? Tinha que ser de divisão? Quem é que falou? Eu, professora Francine. A Francine. Olha, Francine, vamos observar. Ele está somando o F2 mais o F3, tá? Sim. E está dividindo por 2. Aparentemente, a fórmula está certa, né? Aham. Mas onde é que está o erro dela? Então, os operadores possuem hierarquia. Ele primeiro faz a exponenciação e radiação, depois faz multiplicação e divisão, e depois faz soma e subtração. Então, olha o que ele está fazendo ali. Ele não está somando o F2 mais o F3 e dividindo por 2. Ele está dividindo o F3 por 2 e somando ao F2. Ele está aqui, ó, dividindo o F3 por 2, para depois, então, ele somar ao F2. Ele não está fazendo F2 mais F3 e dividindo por 2. Então, eu preciso entender isso. O Excel é rigoroso na aplicação dos conceitos. Eu tenho aqui um sinal de mais e um sinal de divisão. A hierarquia é o quê? Deixa eu fechar aqui, porque senão vai começar a aparecer mensagens aqui. A hierarquia da operação é primeiro a divisão, depois a adição. Ó. Então, ele está dividindo o F3 por 2 e somando, olha lá, ó, igual a F3 divididos por 2. Ele está dando esse resultado aqui, ó. E quem é o F2? Igual a F2. O F2, ó, é 10. E quem é esses dois aqui, ó? Esse mais esse. Por isso que está dando 16 lá, ó. Porque ele está primeiro dividindo o F3 pelo F2 e depois ele está somando esses dois valores, tá? Então, onde é que está o erro aqui na minha função? Está em eu não modificar a sequência da execução das operações. Então, eu não posso deixar assim. Se eu deixar assim, a gente já viu que deu erro. Então, eu tenho que interferir na execução. Eu tenho que dizer para ele, primeiro, o que ele tem que fazer. Então, ele primeiro tem que somar o F2 com o F3, e aí eu estou colocando essa operação em parênteses. E depois, então, é que ele vai dividir pelo 2. E aqui está a nova função, e agora o resultado bateu. A gente olha assim, não, mas tá certo, F2 mais F3 divide por 2. Onde é que está o erro aí? Depois que a gente aprende, a gente vê que o erro é escandaloso. Até em função da diferença que deu, né? Aqui deu 16 e era para ter dado 11, né? Deu 16 e 36 e o resultado tinha que ser 11. Por isso, porque ele aplicou aqui a hierarquia dos operadores e não tinha nenhum parente dizendo para ele para fazer o contrário. Então ele olhou, não tinha um parente sequer. Ele aplicou quem? A hierarquia, dividiu F3 por 2 e somou ao F2. Tá? Isso aí gerou um erro. Então, quando isso acontece, eu tenho que isolar os elementos. O que eu quero somar? Isso. Isola com parênteses. Aí, dividi isso por 2. Pronto. Se lá embaixo tivesse, eu quero agora dividir dois valores, a soma de dois valores dividido pela soma de outros dois valores. Olha o que vai dar. Vou botar aqui embaixo. Eu quero, então... Deixa eu diminuir aqui para a gente enxergar todo mundo na tela. Porque isso aqui vocês têm que estar em craques, tá? Vocês têm que saberem para valer esse negócio aqui. Então, eu vou botar aqui, ó. Desse lado fica mais fácil.
Então, eu quero isso aqui mais isso aqui divididos por esses outros dois valores aqui. Pela soma, né, desses dois valores aqui. Olha lá. Deu como resultado isso daqui. Igual a fórmula. Aqui. Então, olha lá, ó, ele tá. A minha fórmula é soma dois valores e divide pela soma de outros dois valores. Tá bem? Então, soma F2 mais o F3 e divide pela soma de F4 mais F5. É o que ele está fazendo? Vamos ver então. Igual a F2 mais F3. Esse é o primeiro. Agora igual a F3, F4 mais F5. Esse é o resultado do segundo. E agora a divisão, igual a este, divididos por esse. Que é o do lado, né? Eu estou clicando ali porque ele não está botando em cima e não vai. Então, olha lá, ó. A resposta é 0,70 e não 26. Olha a diferença brutal no resultado que eu esperava. Não é 26, é 0,70. Quantas vezes mais é isso aí, né? E onde novamente está o erro? Porque eu quero, ó, somar esses dois aqui e dividir pela soma desses dois. Então, onde é que está o erro da minha fórmula aqui? Olhem os operadores. Olhando os operadores da fórmula e me digam, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai dividir o F3 por F4? Ele vai dividir o F3 por F4 e depois vai somar o F2 e o F5. Exatamente isso que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o F3 divididos pelo F4. Vai dar isso aqui como resultado. E aí vai somar isso daqui igual a isto, mais o F2, mais o F5. Os 26 e o 99 que está fazendo lá. Então, como é que eu conserto a minha fórmula? Eu preciso mudar a sequência na execução dos operadores. Porque ele sabe, ele está vendo que não tem parênteses nenhum. Já estou dando a resposta. Não tem parênteses nenhum. Como não tem parênteses nenhum, ele vai olhar qual é o operador de maior hierarquia. Ele encontra mais, ele encontra a barra, encontra mais. Então, o de maior hierarquia é a barra. Então, ele está dividindo. Para depois somar. Então, não tem nada a ver com a forma que eu quero. Então, quando isso acontece, eu preciso alterar a ordem na sequência de execução das operações da minha fórmula. Então, eu quero que ele primeiro some os valores, para depois, então, dividi-los. Então, estou colocando parênteses nos dois primeiros itens e estou colocando parêntese nos outros dois itens. Então, estou isolando o numerador do denominador, tá? Então, fazendo assim, olha o que acontece. A mágica está feita. E agora está batendo aqui certinho, tá? Esse aqui é um exemplo digno para entender a sequência na execução das operações. Eu só estou usando dois operadores, o mais e a divisão, tá? Então, se eu não fizer a interferência, dá esse erro aí. E o mais comum é não se colocar os parênteses.
É escrever conforme se lê. E como é que vocês leem? F2 mais F3 dividido por F4 mais F5. Pronto, lascou. Foi lá nas alturas o valor esperado. Agora pense no seguinte, imagine se eu estou fazendo um cálculo e eu estou achando valores monetários. E eu tenho que achar uma porcentagem. E aí a porcentagem que eu tenho que multiplicar é só 0,7%. Não chega nem a ser 1%. E aí eu erro na fórmula e aplico 26%. Olha a diferença. É um monte, né? Digamos que era para ser só 2, no valor de R$ 25, digamos. Não é nem 1%. Então vamos arredondar de 25. É 2,50, né? Em vez de pagar 2,50, eu vou pagar, sei lá, 25, mais R$ 150. Tá bem? Então, eu preciso ter muita atenção na hora que eu estiver construindo as minhas fórmulas, tá? E vejam que eu não tenho função nenhuma aqui, ó. Eu tenho fórmula mesmo. Eu estou pegando os valores e estou somando e dividindo. Matemática simples, 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 simples. Que no papel a gente faz com a maior tranquilidade. Como é que ficaria no papel? Ficaria assim, né? F2 mais F3, aí vocês botariam uma barra, né? F4 mais F5. E aí vocês iam naturalmente somar esse e dividir um pelo outro, né? Ia dar um resultado lá. Mas isso na matemática, né? Onde eu trabalho com 2, 3, 4, 5 linhas de fórmula, seja o que for. Na computação não é assim que funciona, tá? Eu preciso colocar na forma linear, numa linha, toda a função, toda a fórmula, tá? E eu escrevo exatamente como eu leio. Então, peguem a fórmula de vocês, leiam a fórmula e escrevam ela como está. E depois analise, tá? O que tem que vir primeiro aqui? Porque se eu não fizer a intervenção com os parentes, não vai dar certo, tá? Vocês precisam ajustar a fórmula de vocês, tá bem? Professor, Oi? e se eu deixasse apenas o F2 e o F3 entre parênteses e o F4 e o F5 sem parênteses, daria errado também, né? Por que daria errado? Porque ele ia pegar a soma desses dois e dividir somente por F4. E o resultado dessa divisão, ele iria somar ao F5. E o que eu quero é a soma dos dois numeradores divididos pela soma dos dois lá do denominador. Tá? Tá bem? Então, não bastaria eu colocar só no primeiro, eu tenho que colocar tanto no primeiro como no segundo conjunto de valores, tá bem? Tá bem, obrigada. Vamos ver o resultado aqui, que vai dar igual a F2 mais F3, fecha, divide por F4 mais F5. É aqui que eu botei? Onde é que eu botei aqui? Ó, só no primeiro, ó. Então ele está somando e dividindo por F4. E depois ele está somando ao F5. Lembrando, ó, que o resultado esperado é 0,7. Tá bem? Aqui está dando 17. No outro lado tinha dado quanto? 26, né? Tinha dado 26 lá. E aqui está dando 17. Quando? Aqui 26,99. E o resultado esperado é 0,70. É esse aqui. O que é aqui? Aqui é o F3 menos F4, tá? Aqui, esse aqui. Esse é o resultado esperado, 0,70. Tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta por aqui? Então, na hora que vocês construírem as formas de vocês, não esqueçam, tá? Da hierarquia, que ela é fundamental nessa hora. Bem, mas como vocês viram aqui, né? Eu não preciso tá usando
a fórmula, né, para achar a média, tá? Eu posso achar a média através da função média, tá bem? Quando é que eu uso a função média? Quando são mais de 2 valores. Se são só 2 valores, não precisa, tá? Mas eu tenho como saber a quantidade de valores. Aqui, quantos valores eu tenho aqui? Aqui, se eu olhar aqui, eu vou me basear pelo número das linhas, tá? Ele começa de linhas, ele está na linha 2 e vai até a 12. Então, quantas linhas eu tenho aqui? 10 linhas, né? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, tem 11 linhas. Por quê? Porque tem o 2 incluído, né? A 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12, tá? Não é matemática, uma coisa menos a outra. É que eles estão incluídos na conta, por isso que dá 11. Bem, eu tenho outras funções, que eu vou trabalhar com vocês agora, que elas não estão lá no currículo de vocês para eu ver, mas que elas são bastante úteis. Quando eu estou trabalhando com média, eu quero saber quantos elementos tem, em vez de eu ficar contando, eu vou mandar ele contar para mim, tá? Então, veja que eu estou usando a expressão contar. Então, eu tenho funções que contam. Eu tenho funções que contam quantidades. Vejam bem, eu estou contando, eu não estou somando. Eu quero contar quantos elementos tem aqui. Eu não quero somar esses elementos. Eu não quero saber o total que esses valores dão. Eu quero saber quantos valores tem lá. Então, vejo que é diferente, né? Quando eu quero saber o total que esses valores juntos dão como resultado, aí eu tenho a função soma, né? Ou simplesmente eu digo igual a isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Mas a gente viu, a aula passada, que isso é inviável. Para 2 valores, uma coisa mais a outra. Encerrou. Agora, quando eu tenho mais de 2 valores, 3, 4 e por aí vai, aí eu já tenho a função soma. Eu digo soma igual a parênteses, e aí digo qual é o intervalo que eu quero que ele some. Ó, igual a soma. E eu quero somar esse intervalo aqui. Ó. Pronto. E ele foi lá e somou, tá bem? A função média, ó, reparem que na função média, eu não estou dizendo para ele quantos elementos tem. Ele vai achar esse valor para mim. Ele vai pegar o intervalo e vai ver a quantidade de células que tem nesse intervalo. Essa quantidade é a divisão, tá? O valor da divisão. Então, ele vai somar todos esses valores e vai dividir pelo número desses valores. Mas eu tenho uma funçãozinha aqui que acha esses valores para mim, tá? Que é a função contar. Então, aqui, ó, eu tenho conte número, conte C, conte CS, conte valores, contagem de conjunto de cubo, mas essa também não me interessa, e contar o vazio. Então, dessas aqui, ó, nós vamos ver o exemplo de contar número, contar valores e contar vazio. Tá bem? Contar número e contar valores, elas são muito parecidas. Contar número e contar valores. Onde é que está a diferença? O contar vazio, o próprio nome já está dizendo, né? Ele vai contar células que estão vazias. Tá? Eu já vou apagar algumas coisinhas aqui e nós vamos ver isso. Mas o contar número e o contar valores, eles contam também. Mas eles contam células que não estão vazias. O conta vazio conta somente as que estão vazias, não tem valor. O conta valores e o conta números só contam células que não estão vazias. Mas o conta valores conta qualquer valor. Seja um texto, seja um número, seja o que for. O conta número conta somente as que são números. Ela não conta os que têm valores alfanuméricos ou alfabéticos. Se tiver uma letra no conteúdo, já é para ele valor. Se só tem números, aí é número para ele, tá? Para ele quem? Para o Excel, obviamente. Então, se eu pedir para ele contar aqui, ó, quantas células tem aqui? Eu posso usar aqui o conte número? Eu não posso, porque não tem números aqui. Eu posso usar conte números aqui? Aqui eu posso, porque aqui só tem números. Aqui eu posso usar conte valores? Posso.
Aqui eu posso usar quantivalores? Também posso. Quantinúmeros, se eu quero contar os números, aqui eu não posso. Ah, mas tem número lá. Mas tem letra também. Se eu tiver isso aqui de número e tiver uma letrinha, para ele já não é mais número. Tá? Olha aqui, ó. Vamos ver a diferença disso. Eu vou copiar até para não ter que digitar essas coisas todas aqui. Então, ó, o número foi lá para a direita, ó, e colocou na forma exponencial ainda. Agora eu vou colocar um A aqui, ó. E olha a diferença. Já foi até para a esquerda. Por quê? Porque o de cima, para ele, é um número. Então, vamos fazer ele mostrar os números aqui. Eu tenho que ir lá em número. Porque ele não está dividindo, agora está aparecendo. Aqui, número, eu vou dizer, ó, ele não tem casa decimal. Pronto. Ah lá, mostrou o número todo. Esta célula aqui para ele é número, ó, tá lá em cima. Essa célula aqui para ele, ó, é geral, não é um número, tá? Então, quando eu não tenho somente números, mas eu quero contar isso, aí é o quantivalores. Quando eu tenho somente números, aí é o quantinúmero que eu quero. E eu posso ter no intervalo números e células sem números. Significa que ele não vai contar as que não são somente números, tá? Então, vejam a diferença de números e valores. Elas são muito parecidas. Quantinúmero conta somente as células que têm números e quantivalores, ele conta qualquer célula não vazia. Seja só números ou seja só letras, ou seja, letras e números. Se são só letras, nós chamamos de conteúdo alfabético. E se tem letras e números, nós chamamos de alfanumérico. Tá? Então, aqui eu não terminei, né? Então, vamos aqui, ó. Com igual, não esqueçam que numa função ou inserir uma fórmula tem que botar o sinal de igualdade. Então, eu vou contar números aqui. Eu vou fazer a primeira, tá? Ó, eu vou contar esse intervalo aqui. Quando eu der o enter, qual é a resposta que ele vai me dar? Quem se anima? Quantinúmero desse intervalo, ele vai contar quantas células possuem números. Qual é o resultado dessa função aqui? Ninguém se arrisca? O que faz o quantinúmero? Não conta somente células que contêm números e exclusivamente números. Esse intervalo possui números? Possui. 4, 460, 200, isso são números, né? Mas eles não são só números, tem letras junto. Então, vai retornar o que como resultado? Todas elas, pelo menos uma letra tem. Então, vai retornar zero, não vai? Porque nenhuma delas é somente números. Olha lá. Eu vou fazer o mesmo agora aqui, ó. Porém, esse intervalo aqui, ó. Aqui eu vou selecionar isso aqui e eu quero este daqui. Agora deu. Vamos botar aqui, igual a fórmula, para vocês entenderem. Aqui não precisa mais disso. Então, aqui, ó, a função é a mesma, quantinúmero. O que está mudando é o intervalo. Então, nesta primeira aqui está dando como resultado zero. Mas quem é o intervalo? É aqui, ó. São essas células. E elas são alfanuméricas, porque ela tem letras e números. Aqui, nessa aqui, ó, está retornando 11. Mas o intervalo é esse daqui, ó. E esse intervalo tem somente número. Ah, mas tem a vírgula lá. A vírgula é a casa decimal.
Vírgula não é acento, não é nada, é casa decimal, tá? Então, aqui está retornando 11, aqui está retornando 0. Porque eu estou usando a função conte número, e a função conte número me retorna o número de células que contém números. Fechou? Agora eu vou usar o conte valores. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui, ó. Então, agora aqui não é mais conte número. Eu vou aproveitar para não ter que digitar de novo, tá? Valores. E aqui também. Conte valores. E aí? O que vai dar como resultado agora aqui, essa aqui? Só que é isso aqui, ó. Eu quero esse intervalo aqui. Qual o resultado que vai dar aqui? Não tem que ser o mesmo do de cima lá? Aqui eu tenho que acertar, porque ele arrastou aqui, ó. Como eu fiz a cópia, ele fez a correspondência, tá? Olha lá. Os intervalos são... A função é a mesma. Os intervalos são diferentes, ó. B2 a B12, F2 a F12. B2 a B12 e F2 a F12. Mas por que aqui no primeiro deu 0 e aqui agora está dando 11? Se o intervalo é o mesmo? Porque o conte valores conta qualquer célula não vazia. Independente de ser letras, se tiver números, se tiver letras, se tiver letras e números, não interessa. Ela tem um conteúdo, ele vai contar. O conte número. A célula tem só número, conta. Ah, não, tem letra e tem número, não conta. Tá? Então, aqui, ó, conte número. Não tem nenhuma célula nesse intervalo que só tenha número. Por isso está dando como resultado 0. Aqui o conte número. Nesse intervalo aqui, só tem números. Então, ele vai contar a quantidade de números. Conte valores. Ele vai fazer o quê? Não interessa o que tem lá dentro da minha célula. Tem alguma coisa? Ele está contando. Tá bem? E aí tem o conte vazio. Conte vazio, que está aqui ele. Conte vazio, vou fazer o mesmo lá, ó. Conte vazio faz o quê? Conta o número de células que estão vazias. Tem alguma célula vazia nesse intervalo que eu estou dando? Não tem, né? Vai dar como resultado, então, o quê? 0, né? Vamos fazer o conte vazio agora para outro lá, para não ficar... Conte vazio. Agora, esse aqui é o intervalo. Vai dar o quê como resultado agora? Os mesmos 0, gente, porque não tem nenhuma célula vazia, estão todas ocupadas, né? Olha lá, ó. Conta vazio desse intervalo e conta vazio desse intervalo aqui. Como não tem nenhuma, ele está dando valor, tá? Agora eu vou apagar isso aqui, ó. Algumas coisas já mudaram. Então, conta número. Tem algum número aqui? Não, não tem. Conta número aqui? Tem. Esse daqui, conte valores desse intervalo aqui. Agora eu não tenho tudo cheio, ó. Eu só quero que ele conte quantas células não estão vazias. Eu tenho conta vazio. E para contar os que não estão vazios, eu tenho duas opções. Ou conta só números, ou conta só valores, tá? Por que agora conta valor está 6? Porque eu só tenho 6 aqui preenchidos, ó, nesse intervalo. Então tá dando 6. Conte valores, lá eu não mudei, né? Conta vazio, agora aqui, ó, tem célula vazia aqui, ó, nesse intervalo. Tem 5. Lá não tem nenhuma, tá dando 0 porque não tem nenhum. Fechou? Então, baseado nisso daqui, eu posso fazer a média, não posso? Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Igual
a soma desses caras aqui, divididos pelo conte valores deste mesmo cara aqui. Olha lá. 12 e alguma coisa. Então, essa é a média. Será que está certo? Vamos usar aqui a média. Igual a média desses caras aqui. Não pode dar errado, né? Aqui eu vou aumentar o número de casas decimais para ficar de acordo. Então, eu vou botar aqui embaixo essa fórmula aqui. Vamos botar aqui, então. Fica mais fácil para a gente ver. Igual a fórmula, só para a gente enxergar isso. Não é informação, é fórmula, texto. Deste cara aqui. E deste cara aqui. Então, as duas células estão calculando a mesma coisa. Só que aqui eu estou usando uma combinação de funções para achar um resultado. Eu estou construindo a minha fórmula, tá? Aqui eu não posso dizer que isso aqui é uma função. Aqui eu já tenho uma fórmula. Aqui, isso aqui é uma fórmula? Não, isso aqui é uma função. Por quê? Porque ela está sozinha, só tem a fórmula, a função média ali. Aqui já não tem, ó. Aqui eu tenho a função soma mais a função quantivalores. Bom, agora eu já tenho uma fórmula, então. Então, quando eu digo, essa célula aqui tem função, porque só tem uma função. Essa célula aqui tem uma fórmula, porque, ó, aqui é uma fórmula, não tem função nenhuma aqui. Mas é uma fórmula. Aqui já é uma função. Aqui também é uma função. Aqui também tem função, mas tem outra função aqui, então já é uma fórmula. Tá? Então, eu estou fazendo manualmente aqui o que eu já posso fazer direto aqui. Tá bem? Tá, mas então para que eu uso isso daí? Bom, para fazer outras coisas. O legal do Excel é eu saber o que é e para que serve. E aí, quando surgiu a necessidade, mas eu quero fazer isso. Mas tem aquela função que faz isso, se eu juntar com essa, fazer aquele outro, e aí eu chego ao resultado. Por exemplo, digamos que eu quero saber quantos produtos eu já digitei da minha lista e quantos ainda faltam. Quantos eu já digitei? É só contar os valores. Quantos ainda faltam? É só contar os vazios. Então, já foram digitados. Faltam ser digitados. Tá bem? Então, aqui no já foram digitados, igual a conte valores desse intervalo aqui. E aqui, igual a conte, agora é vazio, né? Do mesmo intervalo. Então, já foram digitados 6, faltam ser digitados 5. Já foram digitados 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 5, 1, 2, 3, 4, 5. Não está errado. Então, quantos por cento eu já digitei? E quantos por cento ainda falta eu digitar? Então, como é que eu acho a porcentagem? E aí eu já vou dar uma diquinha lá para fórmulas e funções lá na terceira atividade, que vocês têm que calcularem a porcentagem. Então, se o total é 100%, uma parte é quanto? Regra de 3, gente. Vocês estão enxergando isso daqui? Em vez de aparecer a minha cara, está aparecendo aí a regra de 3, estão vendo? 11 igual a 100, 7 igual a x. Então, 11x igual a 7 vezes 100. X igual a 7 vezes 100 divididos por 11. Regrinha de 3 básica. Então, se eu pegar o valor e dividir pelo total de valores, eu vou achar o percentual. Então, se eu pegar o valor e dividir
pelo total de valores. Quem é o total de valores, gente? Não é a soma dos dois ali? Igual a isso. Eu vou ter que botar aqui, ó, para ele fazer mais isso. Olha, repare que eu estou botando parênteses, ó. Igual a fórmula texto desse cara aqui. Então, ele está pegando esse valor e está dividindo pela soma dos dois. Mas por que tu não botou 11? Porque os preenchidos e os não preenchidos me dão o total do intervalo. Concorda comigo? Eu não tenho 11 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 mais 5 não é 11? Não são 6 preenchidos e não são 5 vazios? Então, se eu somar esses dois aqui, eu não tenho o total aqui, e não é justamente o total que eu tenho que ter como referência? É. Então, eu vou aplicar essa fórmula agora aqui por debaixo. Eu quero que agora ele pegue o 5 e divide pelo 23 e 24. Tá certo isso que eu vou fazer? Não tá, mas eu vou mostrar depois como corrigir o erro, tá? Então, eu vou baixar aqui, ó. E aí deu 1. Como assim deu 1? Não era para ser 0,45? Pô, se 6 é 55, 5 é 45, né? Que é 100 menos 55, 45. Porque a soma, se é por 100%, a soma dos dois obrigatoriamente tem que dar 100. Mas está dando como resultado o que aqui? Não está dando 100, está dando 1,55. Está errado. Por que está errado? Olha o que aconteceu. Eu vou botar a fórmula aqui do lado, aqui, ó. Não era para ser o C24 dividido por 23 e 24? É, mas ele botou 24 e 25. Então, a segunda maior lição da aula de hoje, tá? E vocês precisam ter bastante atenção no que eu vou dizer agora, porque ela é fundamental quando eu for fazer cópia de células com fórmulas. A minha fórmula está tomando como base o somatório dos dois valores. Esses valores, da minha fórmula, eles são inalteráveis. Eles não podem ser alterados. Então, eu preciso fixar esses valores. Como é que eu fixo um valor em uma fórmula? Alguém sabe? Funções têm argumentos. Fórmulas também têm argumentos. São os elementos que eu estou inserindo na minha fórmula. Quais são os elementos, os argumentos aqui da minha fórmula? É o 23, que é a célula na qual eu quero saber o percentual dela em relação ao todo. E o C23 mais o C24 é o segundo argumento, que é o divisor, tá? Então, que é a soma desse mais esse. Esses dois valores, a soma deles não pode ser alterada quando eu copiar. Tem que ser sempre o C23 mais o C24. E ele está fazendo 24 e 25. O que ele fez? Ele fez a correspondência quando eu copiei a minha célula para a célula de baixo, a fórmula da minha célula para a célula de baixo. Quando eu fiz esse movimento aqui, eu vim aqui no cantinho direito, inferior direito, e arrastei para baixo. Ele fez a correspondência. Então, essa daqui está pegando esse valor e dividindo pela soma dos dois, e esse aqui, olha lá, ó, não está somando o de cima com esse de baixo, está somando esse com o de baixo que não tem nada. Então, como é que eu resolvo isso? Fixando os valores. Então, nesta minha fórmula, o C23 e o C24 não podem ser alterados. Como é que eu faço, então, para que eles não sejam alterados? Eu tenho que fixar. Como é que eu fixo um argumento em uma fórmula? Através do dólar, do símbolo de dólar, tá? Ou eu digito dólar C, dólar 23, ou eu vou lá no argumento e pressiono F4.
tecla de função F4, não é digitar F4, tá? Olhando o teclado de vocês aí, tem a primeira fileira são as teclas de funções, são essas teclas. A segunda linha são as teclas dos números. Da terceira linha para baixo, as três seguintes são as letras do alfabeto. E a última linha são as de espaço, de alternativo, de controle e por aí vai, tá? Então, é a primeira linha que são as das funções. Bem, o teclado de vocês for um teclado multimídia, talvez tenha outras teclas mais acima e tudo mais. Mas o padrão é essas teclas de funções, que são essas que eu estou falando. Esta F4 que eu estou falando, tá? Então, ó, quando eu pressionar F4, olha lá o que ele fez. Vamos dar um zoom aqui. Então, nesse F3 aqui, ó, eu estou nele, F4 nele. Olha lá, botou dólar C, dólar 23. Vou neste aqui, F4 de novo. E ele botou outra vez dólar C, dólar 24, tá? E agora eu dou um Enter. Ou seja, o meu argumento está fixado. Agora eu vou copiar de novo esse cara aqui. E agora bateu o que eu queria. Os 45. Tá? Por quê? Olha lá. Aqui é 23 e aqui é 24. 23 e 24. E é isso mesmo que eu quero. É esse valor dividido pela soma dos dois. É esse valor dividido pela soma dos dois. Então, 23 e 24. E a soma dos dois, ó, 23 e 24. 23 e 24. Por que que antes eu copiei, arrastei e ele mudou para 24 e 25? Porque ele não está fixado. E aí o Excel fez a correspondência. Agora eu estou dizendo, ó, esse valor é fixo, tu não pode mexer aqui. Quando eu copiei, ele obedeceu, não mexeu, deixou 23 e 24 lá. E aí, então, ele fez a soma dos dois lá, e não esta soma aqui, como ele está fazendo, dessa célula mais essa. Tá bem? Então, quando usar o dólar C e quando usar o dólar na linha? Um dólar no C, não, um dólar na coluna, né? Quando é que eu fixo a coluna e quando é que eu fixo a linha? Eu tenho 3 minutos para explicar isso, tá? Vocês não têm aula depois, né? Então eu vou me avançar um pouquinho, porque isso é importante vocês terem em mente, tá? O dólar coluna significa o seguinte: quando eu colocar dólar na coluna, nesse exemplo aqui, o C, significa que ao arrastar verticalmente ou horizontalmente, a coluna não vai ser alterada. Então, coloquei dólar C aqui, C é a coluna. Quando eu estou puxando para baixo, mesmo que eu não coloque o dólar, o C, a coluna não vai mudar, porque eu vou estar na mesma coluna. Eu vou estar fazendo movimento vertical. Então, na mesma coluna. Então, é desnecessário fixar a coluna, porque o meu movimento de cópia é vertical e a minha coluna não está sendo alterada. Então, é desnecessário colocar o dólar no C, mas nada me impede de colocar. Agora, se eu fizesse o movimento de cópia para as demais células à direita ou à esquerda daquela célula que eu estou copiando, aí já mudaria a coluna. Digamos que eu fizesse esse movimento aqui, ó, para cá. Eu não estou mudando a coluna, eu estou saindo lá da coluna D, estou passando pela E, pela F, pela G e pela H. Ou seja, a minha coluna está mudando. Mas da minha forma, eu não quero que ela mude. Então, eu tenho que fixar a coluna. Se eu fizer o movimento para baixo, olha lá, ó, eu continuo indo na coluna D. Então, eu não estou alterando a minha coluna. Então, se eu fizer a cópia para baixo, eu não preciso fixar a coluna. Mas, por via das dúvidas, se vocês querem ter uma certeza mais absoluta, toca ali o dólar lá na coluna. Tá bem? Agora vamos pensar na linha. Eu estou aqui fazendo a cópia para baixo, ó. Eu estou na linha 23, agora eu estou na 24, agora eu estou na 25, aqui eu estou na 26. Essa linha, ela é importante mudar, ó, para o primeiro argumento, que é esse valor aqui. Se tivesse o outro aqui, também, tá? Então, esse argumento, esse primeiro argumento, eu quero que ele modifique. Tá bem? Eu quero que ele modifique.
Mas nesse outro aqui, eu não quero. Por quê? Porque aqui é o C23. Mas esse C23 vai se somar com o C24. Se eu não fixar ele, quando eu passar, o 23 vai ser 24, 24 vai ser 25, 25 vai ser 26, 26 vai ser 27, assim sucessivamente. E aí vai furar toda a minha forma. Então, por isso que aqui eu estou fixando a minha linha. Então, quando eu faço uma cópia vertical, a minha linha muda. Quem é que não muda? A minha coluna. Então, eu não preciso fixar a coluna, basta eu fixar a linha. Agora, a minha cópia é horizontal. Quem é que está mudando? A coluna está mudando. A minha linha está mudando? Eu estou saindo da linha 23? Não, eu não estou saindo da linha 23. Então, eu não precisaria fixar a linha se a minha cópia fosse na horizontal. Mas a minha cópia é na vertical. Então, eu não quero que a minha linha mude. Então, eu tenho que fixar a linha. Perceberam a diferença? Então, quando é que eu fixo a coluna? Quando o meu movimento é horizontal. Quando é que eu fixo a linha? Quando o meu movimento é vertical. Então, coluna horizontal, linha vertical, tá? Esta é a função do dólar, fixar argumentos e quando eles forem copiados, não serem alterados, tá? E aqui tem que dar o quê? Tem que dar 100, gente, senão a nossa conta está errada. Ah, mas deu 1, verdade. Isso aqui não é porcentagem? Então temos que formatar com porcentagem. Isso aqui também não é porcentagem? Também é porcentagem. Ah, mas por que tá? Esses 3 cancela aqui mesmo? Quem responde? O que tem que aparecer ali? Estou fazendo uma pergunta. O que tem que aparecer aqui? E o que tem que aparecer, por que não está aparecendo? Por que está aparecendo esse monte de cancelinha aí? O que significa isso? Que o tamanho do conteúdo da célula é maior que a largura da própria célula. Então, no momento em que eu alargar a minha coluna, o valor aparece. Tá bem? Dúvidas? Nenhuma dúvida, gente? É preocupante quando vocês não falam nada. Eu fico arrepiado. É que as minhas dúvidas, professor, elas só aparecem mesmo quando estou fazendo os exercícios. É natural, né? Mas aqui, o importante é entender aqui o que foi explicado aqui. Mas é mais complicadinha nessa matéria, né, professor? Porque ela... pode falar. Requer um pouquinho mais de assistir essa sua aula, né? Agora eu estou achando bem difícil. Eu fiquei com mais dúvidas nas questões de PowerPoint. De PowerPoint. Tá, mas, Gabriele, nós vamos chegar lá, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá no PowerPoint, tá bem? Aqui a gente está trabalhando Excel agora. Porque vocês têm a terceira atividade, na qual vocês têm que colocar em funções e criar uma forma. Vocês têm que criar uma forma para achar o percentual. Gente, eu já estou dando a cola aqui da tarefa 3 lá, tá? Já estou dizendo como achar o percentual. Então, entendo como fazer. E vocês têm que fazer de um e achar de todos, né? Então, já estão sabendo como fazer para um e como copiar para os demais, tá? Já mostrei como fixar, então, os valores, tá bem? Então, vejo, revejo, olhem novamente e voltem a olhar até vocês terem a percepção, tá? Deixa eu salvar isso aqui. E já podemos encerrar a gravação. Porque já são 8:25, nós podemos começar, então, o horário.